Seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2026. E olha, o nosso foco de hoje é um material de estudo muito rico do pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. A gente vai dar um mergulho bem profundo nisso hoje. Isso mesmo. E eu quero começar te perguntando algo bem direto. Sabe, o seu coração parece estar atravessando um deserto silencioso hoje. Aquela sensação de secura, né? De isolamento total. Exato. A tendência natural é a gente querer fugir disso o mais rápido possível. Mas a nossa missão hoje é justamente mostrar que o deserto não é um lugar de escassez. Pelo contrário, né? É uma escola rigorosa de escuta e de alinhamento espiritual. Porque se a gente for olhar lá nos textos sagrados, a gente percebe um padrão muito forte. Qual o padrão exatamente? É que Deus frequentemente, ele diminui os ruídos externos de propósito mesmo, sabe? Para afinar o nosso ouvido. Pense em Moisés, por exemplo. Assim, lá na sarça ardente. Exatamente, foi no deserto que ele ouviu Deus o chamando. E Elias, então? Ele precisou daquele silêncio absoluto depois de todo o caos do terremoto e do fogo, só para conseguir discernir aquela voz mansa e delicada. E o próprio Jesus, né? Ele venceu a tentação no isolamento, sustentado ali só pela palavra. Nossa, sim. É o melhor exemplo de todos. Sabe, isso me lembra muito uma coisa bem do dia a dia. Tipo quando a gente se perde no trânsito e logo desliga o rádio do carro para focar, sabe? Para conseguir achar o caminho certo. Perfeito, a gente precisa remover esse barulho ao redor, né? Pois é. Mas aí me vem uma dúvida que acho que muita gente tem. Se o deserto é um lugar assim tão silencioso, por que na maioria das vezes a gente sente tanta ansiedade em vez de paz quando está passando por um? Olha, essa é a grande questão. Porque essa ansiedade ela não vem do silêncio em si. Ela vem do que esse silêncio revela. Como assim? O que ele revela? É que o silêncio externo acaba funcionando como um amplificador, sabe? Um amplificador para aquele volume absurdo das nossas próprias vozes internas. Ah, entendi. Os nossos medos, as opiniões dos outros. Exato. E aquelas notificações do celular que nunca param, né? Então, o grande perigo hoje em dia não é que Deus está em silêncio. O problema é essa competição brutal por atenção dentro da nossa própria cabeça. Verdade. Então quer dizer que esse ruído interno acaba sabotando a nossa capacidade de escuta? Com certeza. Ele abafa o que a gente deveria estar ouvindo. O que me faz pensar, assim, como é que a gente aprende a ouvir a coisa certa nesse cenário de puro caos? O segredo é entender o que realmente é essa voz que a gente procura. Porque a gente costuma pensar em voz só como, sei lá, ondas sonoras vibrando no ar, né? O som físico. Isso, mas os antigos hebreus não viam a coisa por esse lado. Para eles, o termo original lá, o kol, significava uma força ativa. Uma força ativa? Pera, como assim? É uma revelação que convoca, sabe? Ela corrige e, mais importante, exige uma resposta de quem ouve. Nossa, então o ato de ouvir não é passivo de jeito nenhum. Nem um pouco. Se é uma força ativa, a gente não tá só lá no deserto absorvendo informação, né? A gente tá sendo chamado para ação. Faz muito sentido. É uma via de mão dupla, então. Exatamente. E fica ainda mais fascinante lá no Novo Testamento. No capítulo 10 de João, Jesus usa a palavra grega phonê. Ele usa isso ao dizer que as ovelhas ouvem a sua voz. Ah, o famoso texto do bom pastor. Isso mesmo. E se a gente for ver biologicamente, as ovelhas só sobrevivem na natureza porque elas conseguem ignorar uma infinidade de barulhos aleatórios. E sintonizam só na voz do pastor, né? Exato. Elas sintonizam no fonê do pastor. Elas filtram todo aquele ruído porque aquela frequência específica significa segurança, significa alimento para elas. Nossa, elas conseguem reconhecer a fonte da sobrevivência bem no meio do caos, né? O nosso desafio hoje é exatamente não deixar que o nosso instinto espiritual seja sufocado por esse mar de distrações modernas. Com certeza. O apóstolo Paulo até alerta sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, né? Não apaguem o espírito. O que nos leva a pensar, assim, no seu deserto atual, qual voz tem influenciado mais as suas decisões? É uma reflexão e tanto. E para estender isso, eu deixo um pensamento final para você levar para o resto do dia de hoje. Se Deus realmente começar a falar no silêncio do seu deserto,
Qual é a única coisa que você tem mais medo que ele te peça para mudar quando finalmente ouvir essa voz com clareza? Pergunta forte. Pois é. Então, eu sugiro que você separe alguns minutos em silêncio hoje, leia João capítulo 10, os versículos 27 e 28, e busque a direção da palavra antes de consultar qualquer opinião humana ou, claro, de ceder às emoções do momento. É o melhor caminho. Com certeza. Comente como este devocional falou com você, especialmente se hoje Deus te lembrou que o deserto também pode ser lugar de direção, discernimento e amadurecimento espiritual. E não deixe de conferir o material completo, viu? Isso mesmo. Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse o teologia24horas.com.br e aproveite a versão completa deste devocional em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Senhor Jesus, ensina-me a reconhecer a Tua voz no meio do deserto. Silencia em mim as vozes que confundem, aceleram e enfraquecem a minha fé. Dá-me discernimento para obedecer a Tua palavra antes de seguir meus impulsos. Clamo para que o Teu Espírito Santo reacenda em mim a sensibilidade espiritual. Clamo para que a Tua direção seja mais forte do que os ruídos ao meu redor. Clamo para que eu siga a Tua voz com confiança, mesmo quando o caminho parecer seco. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto em ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus se levante ao teu favor e te dê a paz e a prosperidade. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.